a minha gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa igreja lindíssima. Eu disse que essa igreja é lindíssima. Se alguém vai na minha casa e fala que a minha casa é bonita, eu digo obrigado. Vou te dar mais uma chance dessa igreja lindíssima. Glória a Deus. E logicamente que tudo isso tem envolvimento de várias pessoas, a começar pelo pastor. Deus abençoe o pastor Edson, Deus abençoe a pastora Cláudia. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Estou acompanhado desse mulherão aí, né? Fica de pé, para todo mundo ver como você é linda. Já pode sentar, tá bom? A minha esposa, a pastora Aliciane Patrícia. Deus abençoe o diácono Laércio. Toda a liderança dos jovens aqui dessa igreja, que Deus possa abençoar. E como foi dito, eu tenho algumas qualidades, né? São Gonçalo, flamenguista, negão. Ó que benção. Né? E crente, para a glória de Deus. Meu filho está lá na salinha e Jesus é bom. E é tão bom a gente ter o privilégio de falarmos de Jesus, né? E eu amo falar acerca de Jesus porque Jesus ele é muito diferente de nós. Jesus ele reage diferente de nós em qualquer momento da sua vida. Eu não sei se você percebeu que quando ele estava lá em Mateus capítulo número 4, ele já estava já 40 dias sem comer e 40 noites sem comer. A Bíblia não fala sem beber, mas fala que ele estava totalmente isento de alimentos sólidos dentro dele. E qualquer homem dentro desse estado, qualquer homem normal, possivelmente vem a óbito. E Jesus ele nem perdeu a capacidade de dar uma resposta rápida para o diabo quando ele se apresentou, né? O diabo se apresenta para ele no deserto e fala: se tu és mesmo o Filho de Deus, ele fala assim, ó, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Perceba como Jesus ele é. Jesus ele foi um homem que teve tudo para poder ter um quadro depressivo. Jesus teve tudo para ser um sociopata na sua época, devido às perdas, rejeição de pessoas. E você percebe que quando João, o seu primo, morre, Jesus deixa os mortos sepultar os mortos, e Jesus então vai para o monte para poder orar. Olha como Jesus ele era. Então, servir a Jesus é uma coisa de gente extremamente inteligente, porque Jesus foi o único homem que nunca falhou e que até hoje não falhará. Você consegue glorificar Ele por isso? E é por essa razão que nós estamos aqui, é porque Ele é lindo, porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso e nos deu a vida eterna. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Lucas capítulo de número 15. Eu ia pregar sobre 1 Reis capítulo de número 2. Eu ia falar sobre algumas instruções que Davi deu a Salomão antes da sua morte. Davi disse ser forte, ser homem. Só que enquanto a gente estava aqui, a gente foi falando sobre luz e Deus colocou outro texto na minha mente. E eu quero compartilhar com você. Lucas capítulo 15, versos número 11. É um texto muito conhecido, mas Deus ele tem algumas lições para nós essa noite. Que diz assim: e disse-lhe, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida dissoluta. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele então começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou os seus campos para alimentar os porcos, e ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, em outras versões as alfarrobas ou as bolotas que os porcos comiam, e nenhum lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei para o meu pai, e lhe direi: pai,
pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me apenas como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, ainda estando longe do caminho, viu o seu pai e teve compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e à tua vista. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vestiu, e põe-lhe um anel em sua mão, sapatos em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Você pode dizer glória a Deus pela leitura da palavra? Queridos, Jesus ele falava por meio das parábolas por no mínimo duas razões. Primeira razão pela qual Jesus ele falava por meio de parábolas era porque Jesus ele queria trazer uma mensagem mais clara, mais cristalina, mais transparente para todos aqueles que na ocasião estavam ao alcance da sua voz. Segunda razão era porque geralmente quando Jesus ele começava a pregar, Jesus ele começava a ensinar, você vai observar que estavam diante deles fariseus, escribas e doutores da lei. Então o que Jesus queria era não trazer nenhum tipo de confusão, dissensão, problema entre ele e os líderes religiosos daquela época. A gente vai perceber, isso é muito claro, que ao lermos os evangelhos, Jesus por várias vezes, ele se utiliza das parábolas para pregar, para ministrar. Alguém pergunta: mas Hélio, por qual razão? É que por meio das parábolas, Jesus, ele consegue trazer para o povo uma mensagem de uma revelação do reino dos céus para os homens que estavam aqui na terra. Então as parábolas, elas possibilitavam Jesus revelar coisas dos céus para os homens que estavam na terra. É por isso que muitas delas Jesus disse: assim é o reino dos céus. Você vai ver isso na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, ele acaba de contar, e Jesus diz: assim é o reino dos céus. Então as parábolas, elas também tinham essa funcionalidade. Isso é um fato. Logo, isso também era uma estratégia de Jesus para alcançar os pecadores. Aí alguém vai dizer: Hélio, mas Jesus ele era um estrategista em suas ministrações, um estrategista em suas mensagens? Com certeza. E eu te digo que um estrategista muito perito no assunto, muito estrategista, um profissional dentro do que tange a evangelização. Você vai ver que em um determinado tempo do seu ministério, Jesus não pregava usando parábolas. Jesus ele pregou por muitas vezes também utilizando analogias gráficas. E o que são as analogias gráficas? São coisas que Jesus usava, que faz parte do dia a dia para nos ensinar. Quer um exemplo? Um dia ele quis falar acerca da diferença que deve haver entre aqueles que são dele para aqueles que não são dele. Então Jesus vai falar em Mateus capítulo de número 5, vós sois o sal da terra, e vós também sois a luz do mundo. Sal e luz são coisas que categoricamente fazem parte do nosso dia a dia. Em outro momento, Jesus ele quis falar acerca do poder que há nele, no próprio Jesus, para saciar a fome, não carnal, não física, não biológica, mas a fome espiritual, invisível, do reino do Espírito. Aí ele disse então em João capítulo 6, verso de número 35, eu sou o pão da vida. Pão também é coisa do dia a dia. Você percebe que é Jesus usando coisas que fazem parte do dia a dia para pregar. Ele vai se encontrar com a mulher samaritana no poço de Jacó, em João capítulo 4. Ela quer pegar água no poço. Jesus encontra com ela, começa aquela discussão,
da parte dela, porque Jesus quer trazer para ela um ensinamento. Aí ele revela para ela o passado dela, o presente dela, e diz assim: mulher, se tu soubesse quem estava falando contigo, tu me pediria água para beber e eu iria te dar água para beber. Porque a água que você precisa, ela vai apenas te saciar, mas daqui a pouco você volta. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais volta a ter sede. Jesus está falando de água. A água também é coisa que faz parte do nosso dia a dia. São analogias gráficas. Isso no momento. Em outro momento, então, Jesus ele vai começar a se utilizar das parábolas. Requer um pouco mais de explicação, requer um pouco mais de atenção da parte de quem ouve. Porém, se todos conseguirem assimilar a mensagem, fica muito mais bem encaixado na mente daqueles que estão ouvindo. Hélio, e por qual razão Jesus ele vai criar ou iniciar a parábola do filho pródigo? É só você olhar, se você tiver com a sua Bíblia aberta, para Lucas capítulo 15, do verso 1 ao verso número 2, o texto diz: então se aproximavam-se dele todos os publicanos e pecadores para o ouvi-lo, publicano e pecadores. Fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem se assenta à mesa com publicanos e pecadores e ainda come com eles. Perceba primeiro que a crítica referente a Jesus, se assentar à mesa com pecadores e com publicanos, está partindo dos homens que fazem parte de uma das maiores seitas dos judeus, que eram os fariseus. O fariseu, então, ele sabe acerca do que ele está falando. O fariseu, então, ele sabe o porquê que ele está mencionando certas palavras. Ele está dizendo: esse homem se assenta à mesa com publicanos e pecadores e ainda está comendo com eles. Essa crítica parte dos fariseus. Fariseus, eles eram homens zelosos na lei. Fariseu não comia sem se lavar, sem se purificar. Fariseu não deixava um mês de dizimar, de ofertar, de orar, de jejuar. Fariseu, ele seguia a lei. Só que se nós observarmos a crítica que eles estão fazendo a Jesus, referente a ele estar assentado à mesa com publicanos e pecadores, não se baseia em uma lei. Não, Hélio, não. Essa crítica ela está se baseando em um costume. Existem coisas que são lei e existem coisas que são costume. E se é costume dentro de determinados lugares, eles valem como se fossem leis. Quer um exemplo? Eu fui esses dias pregar em uma igreja, lá em São Paulo, e eu estava com barba. Quando o cara me recebeu no aeroporto, ele falou: pastor, tudo bem? Tudo. Eu estou vendo o cara está inquieto. E quando chegou no hotel, ele falou: preciso te pedir um negócio. Eu falei: o quê? Ele falou: não pode pregar de barba lá na igreja, porque não é o costume. Eu falei: tranquilo. Fui na barbearia, tirei a barba. Por quê, Hélio? Porque eu entendi que aquilo para eles era lei. E se era lei, automaticamente, se eu estou fazendo, eu estou desobedecendo. Onde é que você quer que eu chegue com isso? Onde é que você quer? O que você quer que eu entenda com isso? É que o que Jesus está fazendo para eles é quebrando uma lei. Porque o costume vai dizer que uma vez que um homem se assenta à mesa com outro homem para comer ou para beber, esse homem está indicando a aceitação das suas práticas e das suas atitudes. É o mesmo que você sentar à mesa com o maior terrorista, homicida, daqui não, porque aqui não tem, lá de São Gonçalo, né, aqui não tem isso. E quem estiver sentado à mesa com ele, logo vai dizer: esse homem é a favor das práticas e das atitudes daquele homem. Então, quando olharam para Jesus assentado à mesa com aqueles homens, disseram assim: ó, Jesus é a favor de tudo que eles estão fazendo. Só que há um propósito por trás disso tudo. E qual é o propósito? Jesus ele quer alcançar os pecadores para ele. Jesus quer ganhar os pecadores. E eu aprendo com Jesus que a melhor forma de se convencer o pecador do seu pecado, o que caiu da sua queda, o que erra do seu erro, o que falhou da sua falha, nunca foi e nunca será se afastando ou dando as costas para ele. A melhor forma de você convencer o pecador do seu pecado é se aproximando dele, mostrando para ele para onde a verdade que ele vive vai o levar, e para onde a verdade que é Jesus tem o poder de o levar, se ele aceitar seguir por esse caminho. Há um propósito por trás disso tudo. Qual é? Jesus ele quer alcançar os pecadores, ele quer ganhar o pecador.
Então, estão dizendo, ele se assentou à mesa, está junto com eles. Só que entenda uma coisa, Jesus só se assentou à mesa, mas Jesus não fazia parte da mesa. Você precisa ter cuidado para quando você vê alguém conversando com alguém que não é crente no bar, mas ele é dessa igreja, e você passar e dizer, fulano está desviado. Por quê? Porque estava conversando com alguém que estava com a cerveja na mão. De repente ele estava evangelizando e o cara está aqui no Connect hoje, você não sabe. Você precisa ter cuidado para quando você vê alguém conversando com uma outra pessoa, você não categorizá-lo como um marginal, como um publicano, como um pecador, simplesmente pelo fato dele ter se aproximado para tentar convencer alguém do seu pecado. A gente vive em um tempo em que as pessoas de hoje, irmãos, não estariam preparadas para ver Jesus. A gente vive em um tempo em que, se os crentes de hoje, alguns, vissem Jesus e os lugares por onde ele andava, você nunca ia fazer parte da igreja de Jesus. Porque Jesus entrava em prostíbulos, Jesus se sentava à mesa com pecadores, Jesus conversava com prostituta. Nem sempre o cara que está conversando com a mulher na rua está cantando. Nem sempre uma mulher que está conversando com um homem na rua está adulterando. Nem sempre um jovem que está conversando com outro jovem que é envolvido em drogas, ele está sendo convidado para se envolver. O problema nunca foi como Jesus se assentou à mesa. O problema nunca foi Jesus ter se assentado à mesa. A questão toda é como você se levanta após você ter se assentado. Então o que Jesus está querendo ensinar é isso. Eu estou me assentando à mesa com eles, mas quando eu levantar, eu tenho certeza que eles não vão se levantar diferente. Aleluia. Eu posso liberar essa palavra sobre a sua vida. Ambientes que você pisar, lugares que você passar, mesas que você momentaneamente se assentar, vão mexer na mente de outras pessoas, e quem ouviu o que você tem para falar nunca mais serão as mesmas pessoas. Tem alguém que crê nessa palavra? Propósito em Jesus, e isso está chamando muita atenção de Jesus. O que é o fato deles? Versos de número 1, aqueles homens, eles foram até Jesus porque eles queriam ouvi-lo falar. Isso é lindo, porque os publicanos e pecadores, eles estão dizendo, Jesus, fala, porque a gente quer ouvir a tua voz. Eles têm sede da palavra, eles têm desejo de ouvir Jesus falar. A gente vive uma época em que pessoas têm mudado o propósito da aproximação deles de Jesus. Você precisa entender que as nossas aproximações de Jesus não devem ser apenas para que nós venhamos pedir coisas para Jesus. As nossas aproximações de Jesus não devem ser apenas para que nós venhamos questionar acerca do porquê que estamos vivendo determinados problemas. Não. As nossas aproximações de Jesus, elas devem servir primeiramente para ouvirmos Jesus falar. Os publicanos e pecadores queriam ouvir Jesus falar. Aleluia, isso é lindo. Por que, Hélio? Porque nós não entendemos o privilégio que nós temos. Qual? Nós já estamos no lugar onde Jesus está falando. Olha para alguém do seu lado e diga assim para ele: se Deus quiser te abençoar, ótimo. Diga para ele. Diga: se Deus quiser te abençoar, maravilhoso. Agora, se Ele não quiser te abençoar, contente-se com o privilégio que Ele já te deu. Qual? De estar sentado à mesa com Ele e com os seus, para ouvi-lo falar. Só que enquanto tem alguém que quer ouvir Jesus falar, tem alguém do outro lado que está murmurando enquanto Jesus está falando. Publicanos e pecadores: Jesus, a gente quer ouvir você falar. Aí do outro lado, fariseus, escribas, doutores da lei: ele está falando com pecadores. Do outro lado tem alguém, Jesus está falando, eles estão de boca aberta. Mas do outro lado tem alguém que, enquanto Jesus está falando, estão reclamando, murmurando. Sabe por quê? Porque a murmuração sempre vai estar na boca de quem não tem desejo de ouvir Jesus falar. Quando você vê alguém em algum ambiente e reclama de tudo que acontece, da hora que o culto começa, da hora que o culto termina, de quem veio, de quem não veio, da hora que o outro cantou, do momento que o outro pregou, da criança que correu, da outra que levantou, do irmão que deu agora, do outro que ficou sentado, do irmão que bateu palma, do outro que ficou calado, de um que deu aleluia, do outro que não deu, da calça da irmã, do decote da outra, da blusa que vestiu, do cabelo que botou, da unha que era vermelha, do tamanho da argola. Irmão, a última coisa que ele queria no culto era ouvir Jesus falar. É verdade. Porque de fato, irmão, quem vem para poder ouvir Jesus falar, ele senta no chão, ele se joga na primeira cadeira, ele não está nem aí para quem está lá.
Eu não sei se você percebeu, mas desde o momento que eu cheguei ali, eu não olhei uma vez para trás. Porque eu não estou preocupado em quem está atrás, estou preocupado em que Jesus vai falar comigo. Eu não estou preocupado com quem veio, eu estou dizendo, Jesus, eu já cheguei, agora fala porque eu quero ouvir a tua voz. Você consegue entender isso? Você não saiu da tua casa simplesmente para poder observar pessoas, nem para analisar o lugar. Você saiu da tua casa para dizer, Jesus, eu já saí da minha casa, já me assentei à mesa, agora fala porque eu estou desejoso de ouvir a sua voz. Jesus então vai falar. Jesus propôs então 3 parábolas. Quantas parábolas? Capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo das coisas perdidas. A ovelha que se perde, a dracma que se perde e o filho que se perdeu. Para nossa breve meditação, e aqui eu começo a pregar, nós vamos falar acerca da parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles, ele parece que vai conseguir uma conversa muito particular, muito singular com o seu pai. E ele chega para o seu pai e diz, pai, eu quero te fazer um pedido. Eu quero te fazer um pedido. Pai é pai, pastor Edson, pastora Cláudia. Olhou para ele e disse assim, o que você quer? Quer casa? Quer riquezas? Quer bens? Eu tenho tudo isso. O que você quer? Pede que o pai vai te dar. Se pai tiver condição, papai vai dar para o filho. O filho chega para ele e vai fazer um pedido que choca o pai. Ao tempo que choca, fere, magoa, entristece, decepciona. Ele chega para o pai e diz, pai, eu quero a porção da herança que me cabe. Hélio, por que o pai está super chateado com o que ele ouviu? Porque existem 2 formas de um filho receber a herança do seu pai. Primeira forma é com a morte do pai. A ausência do pai, o óbito do pai, faz com que o filho tenha direito de tudo aquilo que pelo pai foi adquirido em vida e vai se repartir então para todos aqueles que ficaram. Segunda forma é quando o pai em vida, ele decide então se livrar da administração dos seus bens. E ele fala assim, olha, eu já tenho tantas coisas, mas eu já estou de idade, eu tenho tanta coisa, que eu tenho medo de vocês brigarem por conta das minhas riquezas. Então, antes de eu morrer, eu estou morando nessa casa aqui, eu tenho aqueles 2 apartamentos, mas vai ser um de fulano, um de ciclano. Quando eu morrer, todo mundo vai ter direito a tudo, mas essa casa aqui também já vai ser de Beltrano, para que vocês não briguem, aí vai ter que ter inventário, vai ter que ter um monte de coisa, e eu não quero que vocês tenham confusão na justiça. Eu já estou me livrando da administração disso. Se você observar, o pai em nenhum momento disse para o filho que o pai queria dividir a herança antes do tempo. Então a primeira coisa que o filho está dizendo para o pai de forma intrínseca é isso aqui, ó. Eu não quero mais viver debaixo da tua autoridade, debaixo da sua submissão. Cansei de viver na casa. Segunda coisa, o pai não está morto, o pai está vivo. Ele está dizendo, pai, para mim tu já morreu tem muito tempo. Isso choca o pai, isso fere o pai, magoa o pai. E o que o filho fez? Quando ele pegou a sua herança, a Bíblia diz então que ele vai sair da casa do pai. Hélio, por que o filho pede a herança antes do tempo para o pai? Se nós partirmos dessa premissa, nós vamos entender que o filho ele pede a herança do pai, porque há no coração dele um desejo de conhecer coisas que ele ainda não conhecia. Alguns psicólogos eles vão dizer que o homem, desde a sua infância até a sua fase adulta, ele carrega nele desejo por conhecer coisas que ele ainda não conhece. Você vai ver isso com a criança. Tem desejo de conhecer coisas que não conhece. Não pode. Por quê? Por quê? Por que não? Isso aqui é para quê? É para quê? É para quê? Tá rindo, né? Por quê? Porque o homem, desde a sua infância até a sua fase adulta, ele já tem esse desejo de conhecer prazeres, sensações, emoções, ciência, tecnologia. O homem ele é curioso. Mas essa curiosidade do homem ela não vem de hoje. Vem quando? Vem desde o jardim no Éden. Lembra? Deus fez o Éden. No Éden Deus faz o jardim, por isso não é jardim do Éden, é jardim no Éden. Da costela Deus faz Eva, porque do pó Deus já tinha feito Adão. E Deus vai dar uma ordem para eles. Qual? Vocês estão vendo todas essas coisas que aqui estão? Sim, delas vocês podem conhecer. Mas vocês estão vendo aquela outra árvore ali? Sim, daquela árvore vocês não vão conhecer. Porque aquela árvore, ela chama-se árvore do conhecimento da ciência, do bem e do mal. Dela, vocês não vão conhecer. Irmãos, eles iriam passar muito tempo no lugar e talvez não teriam tempo para ter curiosidade para conhecer o que tinha ali.
por conta da extensão, da imensidão do que tinha no lugar. Mas a Bíblia diz que a serpente, a mais astuta dos animais que ali estavam, ela vai influenciar Eva. Não é verdade essa coisa que Deus falou para você, não, é tudo mentira. O que Deus não quer é que você seja como Ele, porque Ele sabe que se você comer do fruto, você vai se tornar semelhante a Ele, induzida, influenciados, motivados, envenenados, essa é a palavra, pela serpente. A Bíblia diz então que eles conheceram o que não era para eles conhecerem. Resultado: dor, pecado, nudez, vexame, exposição, sofrimento, vergonha, morte, porque conheceram o que não era para eles conhecerem. Escute isso aqui. Essa é uma das maiores estratégias do diabo para tirar-nos do jardim, da comunhão e da intimidade com Deus. Por quê? Porque na virada do dia, Deus descia e falava com Adão e Eva. Qual foi a estratégia que o diabo usou para tirá-los do lugar da intimidade? Vou plantar em Eva e em Adão um desejo de conhecer o que não é para eles conhecer, para tirá-los do lugar da comunhão com Deus. Então, qual é a estratégia do diabo? Plantar em nós um desejo por coisas que nós ainda não conhecemos, para que nós venhamos ser arrancados do lugar da comunhão e da intimidade e tenhamos um final semelhante ao deles. E sabe qual é o meu desejo e a minha oração sincera nessa noite? É que você entenda de uma vez por todas que nada que existe do lado de fora da casa do Pai deve despertar tanto o seu interesse como as coisas que estão dentro da casa do Pai. Escute isso aqui: você não precisa mais conhecer nada, porque tudo que você precisa conhecer, você já conheceu, que era Jesus de Nazaré, o Espírito Santo que habita dentro de você. Olha para alguém do seu lado, seja profeta para você. Você não precisa conhecer drogas para ser feliz, diga para alguém. Você não precisa tomar cachaça para ser alegre. Você não precisa usar maconha para relaxar. Você não precisa usar cocaína para você ficar elétrico. Você não precisa tomar bebida alcoólica para você ficar feliz. Você não precisa conhecer lugares que não é para você conhecer. Tudo o que você precisava conhecer, você já conheceu, que era Jesus de Nazaré. Eu posso liberar uma palavra sobre a tua vida. Nós temos uma aliança com Ele e nada vai nos arrancar do lugar da intimidade da Galamandarabarasheia. Eu preciso que você entenda que não tem nada mais poderoso do que estar no lugar onde Deus fala com você. Por que eles querem sair tanto daquele lugar? Simples, porque eles estão literalmente motivados por um desejo inconsequente. De forma inconsequente, imprudente, eles vão sair da casa. Isso aqui é muito esquisito, porque tem alguém abandonando o lugar da proteção por um lugar onde fica totalmente ao léu, desprotegido, irmão. Na casa do Pai é cuidado. Um exemplo muito fácil: se chover aqui agora você se molha? Não, porque você está protegido. Na casa do Pai é proteção, zelo, cuidado. Na casa do Pai, meu irmão, o Pai fala com você, você fala com Ele. O Pai estende a mão para você, você estende a mão para Ele. Na casa do Pai tem zelo, tem amor, tem carinho, tem tudo, tem afeto. O filho está trocando a proteção da casa para viver de forma louca, inconsequente, desprotegida, fora da casa do Pai. Isso é perigoso demais. Sabe por quê? Porque ele está abandonando o que tem na casa e indo embora da casa do Pai. Ele tem problema eu sair da casa? Não. Tem certeza? Tem. Qual é o problema? É como você volta depois que você sai. O problema não é você ir. O problema é como você volta depois que você sai. Posso apertar? Diga amém. É para jovem, não é? Vai moça, volta grávida. Vai limpo, volta sujo. Vai com a saúde mental boa, volta depressivo, traumatizado, querendo se suicidar, se matar. Vai feliz, volta vazio. Vai cheio de sonhos, queria ser muita coisa,
não quero ser mais nada, cansei até de viver. Vai com anel no dedo, volta sem. Vai com calçado no pé, volta descalço. Vai com a roupa branca, volta com a roupa encardida. E sabe qual é o mais terrível? É que no final, todos que saem da casa sempre chegam à mesma conclusão. Qual? Nada que eu conheci do lado de fora se compara com as coisas que um dia eu conheci dentro da casa do meu Pai. Seja profeta para alguém, dá uma apertada na mão dele, olha dentro dos olhos dele, diga: você não perdeu nada do lado de fora. Diga isso para ele, diga: você não perdeu nada lá fora. Tudo que você precisa está na casa do Pai. Não, você não entendeu. Tudo que você precisa tem na casa do Pai. Eu quero alegria, tem na casa. Eu quero paz, tem na casa. Eu quero vitória, tem na casa. Eu quero sossego, tem na casa. Eu quero tranquilidade, tem na casa. Eu quero proteção, tem na casa. Eu quero saúde, tem na casa. Eu quero bênção, tem na casa. Aleluia. Ele está trocando o que ele tem na casa por aquilo que não existe lá de fora. É ilusão da sua parte achar que do lado de fora tem o que não tem na casa. Não, pastor, mas eu vou sair porque está tão difícil arrumar uma bênção na minha vida sentimental, né? Então acho que se eu for lá fora e voltar com alguém, né? Eu nunca vi na Bíblia que existe namoro missionário, irmão. Tem gente que gosta de fazer namoro missionário. Não, eu vou ali fazer uma missão e daqui a pouco eu trago de volta. Deus não vai te enviar para o Egito para você trazer ninguém. Deus vai usar você para alguém, para tirar alguém do Egito. E quem sabe, esse alguém que você ajudou a sair de lá não se torna uma bênção na tua vida quando ele estiver na casa do Pai. Eu não preciso sair da casa para poder conquistar aquilo que eu estou querendo que Deus me dê. O filho pródigo vai sair, vai deixar a casa, vai abandonar tudo. Mas o que mais ele vai fazer? A Bíblia vai mostrar que o filho pródigo está totalmente equivocado, sim. Mas que olha para esse texto aqui e vê o filho pródigo ele perdendo tudo, que olha para esse texto aqui e vê o filho pródigo saindo da casa, abandonando tudo ou gastando tudo, vai pensar assim: o filho pródigo ele se perdeu desde o momento em que ele saiu da casa. E quando ele saiu da casa foi o momento então que ele se perdeu de verdade. Eu te digo que não. O filho pródigo ele não se perdeu quando ele saiu da casa. Sabe quando é que o filho pródigo se perdeu? Quando ele ainda estava dentro da casa do Pai. Isso é mais perigoso. Por quê? Porque ele não está perdido porque ele saiu, ele está perdido dentro. Quando que ele se perde dentro? Quando ele está almejando o que tem lá fora. Eu sei que você não é anjo, de vez em quando vai passar na tua mente, mas o filho pródigo está maquinando sair. Ele já falou: vou fazer isso aqui porque eu vou sair. Eu sei que você não é santarrão, de vez em quando você passa, a carne grita, é normal, só que você não quer abandonar. O filho pródigo não, ele falou: eu vou deixar a casa. Eu vou largar a casa. Ele já se perdeu desde o momento que ele falou: eu vou deixar. Quando é que eu me perco? Quando eu estou aqui, mas a minha mente está lá fora. Quando é que eu me perco? Quando eu chego na igreja, mas eu não chego no culto. Porque você chega na igreja, mas você só chega no culto depois que você começa a adorar. Nem todo mundo que chega na igreja chega para o culto. Quando que o filho se perde? Quando os teus lábios estão cantando louvores, mas o teu coração não é mais dele. Posso dizer algo para você? Você se perdeu na casa do Pai. E eu posso dizer algo mais sério ainda. A distância entre você e Deus mostra o quanto o diabo ele está se aproximando de você. Porque quanto mais distante você vai ficando de Deus, mais próximo você vai ficando do seu inimigo. Mas eu quero liberar uma palavra sobre o teu espírito e profetizar sobre a sua vida, que não haverá distância entre você e o teu Pai. E se não haver distância entre você e o Pai, não haverá proximidade entre você e Satanás. Quando o diabo tentar se aproximar de você, os teus lábios vão ser dele, como o teu coração também é. Quando o diabo encontrar uma brecha em você, você vai estar na casa, mas a tua mente vai estar cativa a ele. Quando o diabo tentar lançar uma palavra contra a tua vida, você vai chegar no culto, porque tu chegou na igreja para poder glorificar a ele. Eu estou profetizando sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre essa juventude. Satanás não vai encontrar brecha. Tem uma mão para levantar? O diabo não vai encontrar espaço para entrar no teu noivado, no teu namoro, no teu casamento, na tua vida profissional, nos teus sonhos, porque você e o Pai serão sempre um só. Oh, glória!
deixar a casa, eu quero, não dou. Me dá, mas não dou, me dá, mas eu quero. Pai, me dá. Ele falou, então toma, vai. Tenho certeza que o pai não queria liberar o filho. Só que o filho quer sair. Ele fala, então vai. É correto um dia um filho sair da casa do pai? Em qual ocasião geralmente ele sai? Quando ele vai? Filho pródigo vai casar com alguém? Então o que ele quer, escute isso aqui, é até certo. O quê? Sair da casa, porque um dia ele iria sair da casa. Só que o que ele está pedindo no momento errado. Eu tenho certeza que se o filho chega assim para o pai e fala, pai, casei, estou sem condições, tem como me adiantar a herança? Não é para me perder, não. É para tocar a minha família. Ele está pedindo alguma coisa certa, na hora certa. Só que o que ele está pedindo na hora errada, no momento errado, por mais que seja o correto. Existem coisas que Deus não te deu ainda, não é porque é errado, é até certo. O que você pede é até direito seu. E você ora e fala, não, eu sei que você precisa disso. E você fala, Deus me dá porque é para isso. Deus fala, eu sei que é para isso. Só que Deus olha lá do céu e fala, mas ainda não é a hora certa. Eu até sei que você precisa, mas o Pai está falando, eu sei que o que você precisa é correto, mas ainda não é a hora de eu te dar. Então tem as coisas que Deus ainda não te deu, não é porque Ele não quer te dar. Ele até quer te dar, mas está na hora errada ainda. Fica tranquilo, Deus vai te dar tudo o que você precisa. Só que para não te perder, Ele só vai te dar na hora certa. Esse dia um jovem lá na igreja falou, pastor, eu falei, o quê? Você vai pastoreando, você ouve umas pérolas, né? Pastor Ed sabe disso. Você ouve cada coisa. Pastor, eu falei, fala, vaso. Tô doido para arrumar uma varoa. Eu falei, amém, vamos orar. Aí o Espírito parece que gritou e falou assim, pergunta para ele como é que ele está. Mas e o varão? Está firme? Ele falou, pastor, de vez em quando, né? A gente fica, a gente cai. Eu falei, irmão, não posso orar para Deus te dar uma varoa, senão você vai te tabacar todo dia. Não é que Deus não quer te dar. É que você ainda não está pronto, cara, para poder receber. Para que você quer namorar? Para você viver no pecado? Aí ele, pastor, grosso. Não é que é grosso, é porque eu não posso querer que você se sensibilize com as minhas palavras, se a minha palavra no momento tem que ser uma palavra direcionada para você entender que é até certo, mas Deus está falando, ainda está na hora errada. Se você não consegue ser feliz sozinho, se você não consegue viver bem com Deus sozinho, você não vai conseguir viver bem na companhia de uma outra pessoa. Silêncio geral, né? Ninguém dá um glória nesse momento. Aleluia, tem um vaso lá atrás. Aí o outro falou, pastor, estudei tanto para o Enem, vestibular, fiz tudo, não passei nada. Aí eu falei, quantas vezes na semana você vai à igreja? Eu vou no GCR terça, quinta eu venho na quinta mais, domingo estou na celebração de famílias. Eu falei, mas você está bem? Ah, pastor, estou meio fraco na fé. Eu falei, imagina se você só vem no domingo. Se não é estar fraco na fé, você já está desviado, porque a faculdade ia te corromper. Então não foi Deus que não quis abrir a porta, é você que não está preparado para estar lá. Olha para esse irmão para ele não ir embora só com raiva de mim, diga assim para ele, não é que Deus não quer te dar, diga para ele. É porque tem coisas que você não está preparado para receber. Eu quero me dar, então toma. É até direito seu. Só que você não está preparado para receber. Só que Ele vai dar. O filho pródigo estava tão despreparado, mas tão despreparado, que a Bíblia diz que passando-se poucos dias, ele pega a herança e abandona, deixa e vai embora da casa do pai. Isso aqui é para a gente poder observar como ele estava despreparado. Só que ainda assim o pai deu. Porque tem coisas que o pai vai te dar mesmo sabendo que você está despreparado. Tem coisa que o pai vai deixar você ter só para você saber que não estava na hora de você ter. Já aconteceu isso na vida de alguém ou só na minha? Amém, irmão. Não, se eu achar que eu era o único pecador aqui, essa noite eu ia ficar preocupado em mandar o pastor botar a mão na minha cabeça. Deus me dá! E Deus falou, Hélio, não. Deus, mas eu quero, é agora. Ele falou, então toma. Eu falei, Deus, não era a hora mesmo, né? Porque tem coisa, irmão, que Deus vai te dar só para provar para você que não era castigo. É porque Ele entende qual é o momento certo de te dar as coisas. O filho pródigo pega a herança, vai embora da casa e começa a gastar tudo vivendo de forma dissoluta. O que é dissoluta? É viver gastando sem pensar no amanhã. É alguém que gasta sem nenhum tipo de preocupação com o porvir, com o próximo dia, com a próxima semana. Vai gastando,
E quando ele precisa, ele não tem mais nada. Hélio, o que é gastar de forma dissoluta? Me dá um exemplo, deixa eu te dar. Para sobrar para as mulheres, lógico. A irmã chega para você e fala: amor, me empresta o cartão? Aí tu já fala assim: Senhor, dou ou não dou, né? Aí você antes você fala: mas para quê? Né? Para que o quê? Me dá o cartão. Não, mas que eu preciso saber. Aí você fala assim: ó, tem 1.000 de limite. Só que você está autorizado a gastar 200. Ela na hora não reclama, né? Mas na mente ela fala mesquinho, mas ela só quer pegar o cartão. Ela só queria pegar o cartão. Aí ela: não, amor, tá bom, obrigado. Vai para onde? Vou dar uma volta com as irmãs lá do tabernáculo. Aí você fala: com quem, né? Para ele já pegar logo a capivara da pessoa, para ele saber o cunho. Com quem? Não, com fulana. E fulana gasta muito, né? E a outra também mais, falou que só vai gastar 200. Aí tem 1.000 de limite, ela passa na loja e fala: ih, anel bonito na Vivara, gostei, 300. E uma bolsa, gostei também, mais 300. Aí faz um lanche mais 100, 700. Aí daqui a pouco olha o escarpão, é porque ela pagou para a amiga que estava dura. Aí foi o escarpão, 900. Aí vou levar um presente para ele só para ele não ficar. Aí compra uma calça, R$1.000. Aí quando a santa bate na porta, irmão, cheguei. Aí ele nem quer saber como é que você está. Ele fala: gastou quanto? Aí você fala assim: gastei 1.000, mas fica tranquilo. Ele fala: Satanás. Aí você diz: fica tranquilo que eu parcelei em 5 de 200, amor. Vai dar a mesma coisa. Só que o limite acabou. Se precisar por alguma coisa, não tem mais nada. Filho pródigo sempre teve tudo. E o tudo que ele tinha sempre teve guardado enquanto ele estava dentro da casa. Mas quando ele tira tudo que ele tem da casa, tudo que ele tem agora se perde. Tudo que ele tinha nunca foi perdido por ele enquanto ele estava dentro da casa do pai. Mas quando ele tira tudo que ele tem da casa, aí ele vai perder tudo aquilo que ele possui. Porque enquanto tudo que você tem estiver na casa, eu estou profetizando para alguém, Deus não vai deixar você perder nada. Mas está uma crise terrível. Se o que é teu está na casa, você não perde nada. Eu sei que tem mais notícias, eu sei que tem crise, eu sei que tem violência, eu sei que o mundo é mau, mas Deus está dizendo para você: se o que é teu está na casa, você não vai ser atingido e não vai perder nada. Se o que é teu está na casa, seu casamento não acaba, seu marido não vai embora, sua mulher não te deixa, seu filho não morre sem entregar a vida dele para Jesus, a porta não fecha para você, a praga do Egito não te toca. Era para você estar com as duas mãos levantadas que eu estou profetizando. Deus está dizendo para alguém: coloque tudo que você tem na casa e eu não vou deixar você perder nada. E o que é teu está na casa, está guardado. Só que ele vai ter a audácia de tirar o que ele tem da casa. E quando ele tira o que ele tem da casa, a Bíblia diz então que ele começa a perder tudo aquilo que ele tinha. Vai perdendo, gastando de forma dissoluta, ao ponto da Bíblia dizer que ele vai começar a bater de porta em porta pedindo esmolas. Aí ele começa a pedir um trabalho, uma ocupação. Ofereceram para ele uma ocupação, qual? Lavrador de porcos. Essa parábola que ele é contada no contexto judaico. Judeu não come porcos, nem muito menos cuida de porcos. Por quê? Porque para eles essa é a profissão mais degradante, mais desprezível, mais humilhante que um homem ele pode ter. Então eu quero que você entenda que o que estão oferecendo para ele não é para ajudar, é para humilhar. Porque sabendo que ele é um judeu, ninguém ia falar assim: lavra os porcos. Já que tu não come, muito menos tu cuida. Tem alguém querendo humilhar ele porque ele saiu da casa. Porque eu não conheço ninguém que sai da casa e é exaltado, irmão. Quem sai da casa sempre está fadado à humilhação. Eu não conheço ninguém que saiu da casa e progrediu. Quem sai da casa tem que estar fadado ao regresso. A senda da sujeira, da miséria, da humilhação. O filho pródigo vai seguindo, vai caminhando, vai indo. Só que ele quer, o pai deixou, ele foi embora. Ele vai começar então a desejar comer o alimento dos porcos que ele estava tratando. Irmãos, aquele cara ele tinha condição financeira, porque o pai dele tinha posses.
era rico. Geralmente os homens ricos daquele tempo viviam em fazendas. A casa principal na frente da fazenda. No fundo das casas, na parte de trás, escondida, o alojamento dos animais e dos empregados. Então veja o filho pródigo, na casa do pai, lugar de honra. Na casa de um estranho, lugar de desonra. Na casa do pai, ele é amado. Na casa de um estranho, ele é humilhado. Na casa do pai, ele tem fome e tem o que comer. Na casa de um estranho, ele tem fome, mas não lhe dão o que comer. E nem esmolas ou nem bolota de porcos tem coragem de lhe dar. Na casa de um estranho, ele não é ninguém. Mas na casa do pai, ele é o filho do dono da casa. Na casa do pai, é o pastor Hélio Joaquim. Na casa de estranho, é o levita fulano. É o líder dos jovens. É aquele menino que é o homem de Deus. É aquele adolescente servo fiel. Na casa de um estranho, pastor Edson, diácono Laércio. É o obreiro. É o sonoplasta da igreja. É o homem que trabalha dentro da casa do Senhor. E na casa de um estranho, não é ninguém. Ex-pastor, ex-obreiro, cantava na igreja. Mais um jovem desviado. Sabe por quê? Porque quando a gente sai da casa, a gente está fadado à humilhação, irmão. Tudo que o diabo quer é te tirar da casa para que do lado de fora ele venha te humilhar. Só que eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Deus não vai deixar que a tua vida seja marcada por humilhação, que a tua vida seja marcada por desgraça, por vergonha, por sofrimento, por vexame, exposição e dor. Você está na casa e vai permanecer nela até os últimos dias da tua vida. O filho pródigo está lá no meio de porcos e fala: rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Parece que eu vejo a cena, ele no meio de porcos, se assenta com porcos, limpa porcos. No meio de porcos ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Até que a Bíblia diz que ele lembrou que ele tinha pai. Só que ele lembra que ele tem pai no meio de porcos. Porcos são animais que não têm sentimento algum. Porcos são uns animais esquisitos. Porco é porco, a natureza dele é de porco e acabou. Se você pegar um porco e você falar assim: vou pegar esse porco para mim cuidar. Você vai pegar aquele porco, você vai levar para sua casa, você vai tosar ele, vai lavar ele, vai botar shampoo no porco, condicionador no porco, depois vai passar aquele desodorante no porco, vai passar um creme de corpo da Jequiti no porco, depois vai jogar um Paco Rabanne Chuanchu no porco. Solta o porco para você ver para onde ele vai. Solta o porco. 1 minuto depois o porco está sujo. Sabe por quê? Porque não adianta lavar porco, porque o porco não tem consciência. Porco, irmão, ele está no meio da sujeira e ele fala assim: daqui não sai, daqui ninguém me tira. Sabe por quê? Porque a natureza dele é de porco. O filho pródigo falou: eu não nasci para viver no meio de porco. Eu tenho pai. Eu não nasci para viver no meio dessa sujeira, no meio dessa humilhação. Não, isso aqui não é para mim, não. O que eu estou fazendo nessa boca de fumo? O que eu estou fazendo nessa balada aqui? O filho pródigo está pensando. O que eu estou fazendo nessa mesa aqui com todo mundo bebendo? O filho pródigo parou, ficou olhando e falou: não. Aí ele olhou para as pessoas que estavam em sua volta. Estou falando de você quando voltou para Jesus. Aí ele olhou para todo mundo que estava na sua volta, na boate, e falou: o que eu estou fazendo aqui dentro? O que eu estou fazendo nesse churrasco aqui? Está cheio de palavrão. Daqui eu vou sair porque alguém já marcou para poder ter alguma coisa comigo. O que eu estou fazendo aqui? Eu não nasci para viver no meio de porco. Eu nasci para viver na casa do meu pai. Sabe por que você voltou? Porque você não é porco. Você nasceu para viver dentro da casa do pai. Ele falou: eu vou voltar e vou voltar depressa para a casa do pai. Eu tenho certeza que o pai do filho pródigo, ele ficou em casa dizendo: traz de volta, traz de volta, traz de volta, Jesus, traz de volta. Estou conjecturando. O filho saiu e tem alguém dizendo: traz de volta, traz de volta, traz de volta, faz alguma coisa, traz de volta. Tem alguém orando para quem saiu voltar. Ore para quem saiu voltar. Mas não questione os meios que Deus vai usar para trazer quem saiu de volta para casa. Isso aqui é sério. Há 4 meses atrás,
eu consegui internar o meu pai. Meu pai se afastou uma vez que ele tentou ser cristão, devia ter uns 15 anos de idade. E desde que eu me conheço por gente, meu pai é alcoólatra, bebia. Uma igreja nasceu em Itaboraí, na minha direção, e eu falei, Deus, eu não aceito eu ganhar vidas para Jesus e o meu pai está indo para o inferno. Um sábado antes da virada do ano, eu estava 4 horas da manhã numa boca de fumo. Me ligaram, me mandaram mensagem no Facebook, dizendo, Elinho, lá no Colubandê, uns amigos que eu conheço, e falou, vai lá no Morro do Girassol, porque o teu pai está jogado lá. A gente não sabe nem se ele está vivo. Aí eu fui lá no Morro do Girassol, peguei meu pai estava se babando, botei ele dentro do carro, todo urinado, levei ele para o médico falou que era efeito das drogas, que não tinha nada para fazer, levei para casa, aí eu falei, Deus, não aceito mais. De lá consegui internar ele contra a vontade dele. Passaram-se 2 semanas, eu falei, Jesus, se for para o meu pai sair de lá, e voltar a beber, voltar a bater na minha mãe, voltar a xingar a minha irmã, faz alguma coisa antes. Um dia depois, meu pai tem um AVC, bate com a cabeça, o lado esquerdo, o lado direito, e o lado esquerdo da mão, e a perna esquerda fica paralisada. Meu pai aceita Jesus, depois que volta para a igreja. Meu pai agora quer se batizar. Meu pai agora está em casa e fala, Elinho, vem me buscar no Colubandê, porque eu quero ir para a igreja. Meu pai, quando não vem para a igreja, fala, briga com tua mãe, porque sua mãe não quis me levar. Não questione os meios que Deus vai usar. Mas se Deus tiver que fazer alguma coisa por você, Deus vai fazer. Mas Deus não vai deixar ninguém que está na sua família morrer e ir para o inferno. Hoje a minha irmã é salva, minha mãe é salva, meu pai é salvo, eu sou crente, minha esposa é crente, meu filho é o pastorzinho da igreja infantil da igreja. Eu posso profetizar algo de Deus sobre a sua vida? Você e a sua casa servirão a Deus. Quem saiu vai voltar, quem foi embora vai voltar, quem deixou a casa vai voltar, mas não questione os meios que Deus vai usar, porque se Deus tiver que levar sem nada para o céu, Deus leva, mas não deixe ele ir com tudo para o inferno. Você vai fazer, eu vou voltar para a casa do pai, eu preciso voltar. Filho pródigo então decide voltar para casa. E quando ele está voltando para casa, a Bíblia diz que ele vai colocar algo em seu coração. O que? Eu vou voltar para a casa do pai, porque eu sei que na casa do pai há abundância de pão. Primeiro, os filhos, os empregados da casa têm abundância de pão. Ou seja, quem trabalha para o pai não passa necessidade. Segunda coisa, na casa do pai tem abundância de pão. Sabe por que você está aqui? Porque aqui tem abundância de pão. Pastor Edson falou, vou te dar 8h45, mas você pode ir até 10 horas. Eu falei, Jesus, minha mensagem é de 50 minutos. Ele falou, dá lugar, porque o povo ama a palavra, tem abundância de pão. Eu vou voltar para casa, porque eu sei que lá tem abundância de pão. É por isso que eu vou voltar. Só que chegando lá, eu vou fazer 2 declarações. Qual? Pai, pequei contra o céu. E pequei também perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Perceba que ele vai se resolver em 2 esferas, com Deus no céu e com o Pai na terra. Pequei contra o céu e pequei também perante a ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha para isso aqui. Ele sabe que tem alguém ferido com ele aqui na terra. Então ele não vai se desculpar só com Deus. Isso aqui é nível de maturidade. Ele sabe que o pai está machucado com o que ele falou, está ferido com o que ele fez. Mas sabe que pai é pai e vai receber de volta. Só que ele não vai chegar lá peitando. Ele vai chegar falando, pai, eu sei que eu pequei contra o céu e pequei também perante a ti. Me perdoa. Porque para que as coisas se resolvam, você precisa aprender a se desculpar com a parte que está ofendida com você. Não adianta você só pedir perdão para Deus, irmão. Tem alguém na terra que está ofendido com você. Você precisa se reparar com ele. Eu não consigo ficar sabendo que tem alguém mal comigo, mesmo eu sabendo que eu não tenho nada a ver. Você precisa entender que tem gente que está chateada com você e uma palavra sua pode mudar. Você e fulana já estão bem? Já. Falou com ela? Não, mas já falei com Deus. Não é com Deus que você precisa falar, é com quem está ofendido com você. É com quem você fez fofoca.
com quem você difamou, caluniou, é com quem você mentiu ao respeito. Tem alguém que está ferido com você, e o que você falou expôs a vida da pessoa. Vai lá e se desculpa. Hélio, mas eu vou descer o nível, irmão. Quem pede perdão não desce nível. Quem pede perdão sobe nível. É para Deus aplaudir, os anjos aplaudir, e para o inferno ser envergonhado. Hélio, mas se fulano me perdoar, aí já é com ele. Porque a Bíblia diz que existem pessoas que são irreconciliáveis. Já não é a sua parte, é a parte dele com Deus. E se eu não quiser perdoar, é contigo. Mas se você não perdoa, você dorme e acorda pensando na pessoa. É ou não é? Você está no trabalho e está pensando, aquela miserável fez comigo, que aquele cara fez comigo. Meu irmão, se liberta disso, joga esse lixo fora de dentro de você. Já te pediu perdão, deixa embora, solta ele, solta ela. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para ela. Ele, mas eu não gosto de pedir perdão. Irmão, então nem Santa Ceia você precisa tomar. Eu não gosto de perdoar, então nem Santa Ceia você precisa tomar. Eu não gosto de pedir perdão e nem de perdoar, irmão, nem para o céu você vai. Acabou, glória a Deus, né? Por que, Jesus? É porque todo dia eu te perdoo. E você não soube perdoar uma vez aquele irmão que te fez mal. O que você vai fazer? Eu vou sair daqui, vou pedir perdão para o Pai e vou pedir perdão para ele.